São 20 anos pastoreando, cuidando, ensinando a palavra de Deus, muitas vezes buscando a ovelha perdida longe, muitas vezes abraçando aqui dentro mesmo, como tem que ser, e sempre pautado pela palavra de Deus. Sou Leonardo Aloísio, pastor da Igreja Koinonia e membro desde o seu início. Koinonia é uma igreja de famílias, uma igreja que quem congrega aqui acaba ganhando amigos, muitos irmãos, como a palavra de Deus diz. Koinonia porque é uma expressão grega para falar de comunhão, que nos fala em Atos dos Apóstolos 2, versículo 42, da comunhão que tinha entre todos eles. E se dá uma lupa no que é essa comunhão, é comunhão ao redor da mesa, que é como a koinonia se porta hoje no cenário das igrejas. Nossa igreja se reúne em mesas, nós não nos reunimos em fileiras de cadeiras, mas nos reunimos à mesa, porque entendemos que o Evangelho, uma das formas de compartilhá-lo é nas mesas, ao redor de uma mesa, conversando, ensinando, redarguindo, chamando para perto, colocando as verdades do Evangelho na mesa. Então a koinonia é a igreja que se reúne ao redor da mesa, porque assim a gente entende o Evangelho. A koinonia nasce em junho, final de maio, começo de junho de 2005. Nesse período eu ainda não era casada, então eu vinha para cá só aos finais de semana. Mas a situação que eles tiveram aqui, passaram aqui nesse período, a gente sente a distância porque a gente já tinha uma ligação. Então foi um período difícil como um parto. Não existe parto fácil. Existem partos com emoções. Há dores, mas há o regozijo do filho que nasce. E assim a koinonia hoje completando 20 anos. Foi um parto dolorido? Foi. Mas hoje a gente consegue ver aquelas dores que a gente passou no começo, apenas as marcas, e lembrando que Deus sempre esteve conosco, lembrando que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso Pai e que Ele está sempre conosco. Nasceu a koinonia. Como gestar a koinonia. Tudo foi um aprendizado. A pequena experiência que se tinha como pessoa da gestão de uma família, porque o fato de eu ter ficado viúva cedo, ter criado os meus filhos sozinha, humanamente falando, me ensinou muitas coisas. E então algumas coisas eu fui aprendendo no ver outros pastores amigos fazendo, fui aprendendo por desejar que a koinonia desse certo. Então fui me esforçando, fui estudando, fui no convívio com pessoas que já tinham uma maior experiência, que tinham algo para me ensinar, meus próprios filhos. Então eu fui aprendendo a gestar essa igreja que nascia. E foi uma experiência que eu posso viver 100 anos e eu não as esquecerei. Então, a koinonia é a minha marca, a minha paixão como igreja, né? Na verdade, não como igreja, mas como salvação, como reino de Deus. E aqui eu aprendi tudo que eu sei do mundo espiritual. Passei pelas mãos da pastora Lita, no início da conversão, muita ajuda, muito conselho, mudanças do que a gente precisava mudar. E então foi muito forte o início da minha conversão, porque eu pude descarregar quem eu era, para eu construir quem eu sou.
É um lugar muito maravilhoso para se estar. A presença de Deus é visível em todos os atos, em todas as obras, em todas as atitudes. E eu fui muito ministrada. Foi numa época muito importante, a conversão, 2003, 2004, que eu me converti, né? Também às vezes por histórias mais tristes, mas que fizeram a diferença até hoje. Até hoje reina a palavra de Deus e a graça dele está sobre as nossas vidas. E eu declaro, eu profetizo isso sobre a Igreja Koinonia. A Koinonia para mim é mais do que uma igreja, é a minha família. Eu entendo essa casa como uma extensão da minha casa. Trabalhei aqui por muitos anos em tempo integral, fiz parte do início de forma bem intensa. Sou filha da pastora Lita, que foi a pastora presidente fundadora. Sou irmã do pastor Léo, que hoje é o pastor presidente. Então, assim, é o meu DNA ser Koinonia. Adoro estar em comunhão. Acho que é lindo o que Deus tem derramado sobre a nossa igreja e sou muito grata por fazer parte disso. A gente é diferente um do outro. Eu sou diferente dos outros pastores, sou diferente dos outros homens da igreja, mas mesmo assim nós caminhamos juntos. E isso que é o lindo, é ver os milagres de Deus acontecendo no meio de tudo isso, dessa caminhada. E eu me inspiro muito olhando para a palavra de Deus, vendo os 12 discípulos andando juntos. Eram um diferente do outro. Assim somos nós. Nós somos diferentes uns dos outros, mas caminhando juntos, amando um ao outro, perdoando, caminhando, a gente vai vendo muitos milagres acontecer e essa é a minha alegria. Eu me sinto completa, porque aqui nós temos comunhão, nós temos uma liberdade com os irmãos, nós temos alegria, nós temos muitas coisas que um ser humano precisa se sentir bem em um lugar, se sentir acolhido, né? Então a Igreja Koinonia, ela é completa. Para mim é uma história de vida, né? Porque são 20 anos caminhando com o Senhor e 20 anos dentro da Koinonia, dentro da igreja. E nesse tempo, quando a gente se converteu, a nossa filha mais velha tinha meses, né? 1 ano e 3 meses, né? 1 ano e 3 meses. E hoje está com 21 anos. Então isso é maravilhoso ver. A outra filha nasceu aqui dentro. Então faz parte da história da família. É a nossa história de vida. Nós crescemos aqui, nós nascemos aqui, nós crescemos aqui, amadurecemos aqui e hoje nós temos a graça de pastorear, que é um chamado que Deus nos deu e que é maravilhoso. E algo muito marcante para nossas vidas foi a cura realmente do nosso casamento e poder criar nossas filhas dentro do Evangelho e um Evangelho verdadeiro, onde que a gente pode contar com a misericórdia e com a graça do Senhor. Então foi um período muito lindo para as nossas vidas, onde aprendemos muito. Tivemos momentos de dificuldade, sim, também muitos, mas fomos aprendendo com o Senhor a lidar com todos eles, a ter esse momento de crescimento. O início da Koinonia foi muito marcante, era muito legal, como nós tivemos o primeiro retiro de casais. Mas quem seria o preletor? A igreja novinha, não tinha como pagar no preletor, né? Foram 5 casais para o retiro. Quem era a preletora do retiro? Pastora Lita. A equipe de cozinha para fazer o café da manhã, o almoço, o jantar? Pastora Lita. Eu faço parte dessa igreja desde o seu começo e, para falar bem a verdade, eu faço parte desde que ela não era pensada em existir. Nós somos oriundos de um outro ministério chamado Mevan, e lá eu já fazia parte do Ministério de Louvor,
Esse eu já faço parte desde a minha adolescência e pensei que lá no começo Deus me usaria como ministro de louvor pela nação. Depois, acabei pensando que Deus me usaria na parte da teologia, porque do louvor eu migrei para um instituto teológico. Fiz teologia junto com a minha esposa, ministério, escola de ministério. Estudamos tanto no Brasil quanto fora dele. E no final das contas, Deus nos chamou para que fôssemos pastores locais aqui dessa igreja, chamada Koinonia. Antes do nosso casamento, teve uma situação bem interessante que eu e o Léo, nós ganhávamos bem, e ele resolveu fazer um seminário na Argentina. E eu trabalhava em Itajaí e resolvi pedir uma licença de alguns dias para o meu chefe para poder acompanhá-lo nessa viagem, porque ele ficaria 9 meses fora. Consegui e fomos nessa viagem. Uma viagem de muita aventura. E chegando na Argentina, a gente foi fazer o seminário SCAMI, que significa Instituto Superior de Capacitação Ministerial Interdenominacional. Então foi um período de 9 meses. Só que não era para eu ir fazer esse seminário, eu só ia levar ele. No meio do caminho ele estava pensando em desistir. E eu falei para ele, se eu ficar, tu fica, mas sem conversar com o pessoal, sem nada. Chegamos lá, conversamos com a diretora, eles passaram a diretoria da escola toda, passaram um dia em oração, vendo se era realmente de Deus que eu ficasse também. Por fim deu certo. Eu tive que voltar para o Brasil para buscar minhas coisas, que eu tinha levado roupa para 4, 5 dias só. Vim para o Brasil. Para voltar, eu tive que voltar de ônibus, fui sozinha. Já foi uma viagem bem diferente, porque eu nunca tinha saído do país e sozinha. E foi bem interessante, 24 horas de viagem. E chegando lá na Argentina, estava tudo em greve. Ônibus, táxi. E eu mal falava espanhol, não tinha nem ideia. Porém, encontrei um pessoal da Argentina que estava voltando de Balneário Camboriú. E esse pessoal estava com um palio e me ofereceram uma carona até o instituto. Pasmem, nós estávamos em 7 dentro de um palio. Eles me deixaram na porta do seminário com uma mala gigantesca com roupas para 1 ano. Foi uma aventura e tanto. O primeiro irmão que eu perdi, tudo é muito difícil, né? A gente estava num convívio de família na ERIG, né? A gente estava num convívio de famílias, e a hora que eu recebi a confirmação do ocorrido, eu literalmente senti na minha vida o que é a gente ficar sem chão. E nesse momento tinha um dos pastores da Koinonia lá para me abraçar. E o segundo momento, que foi a perda do outro irmão mais jovem, quando eu vi, estava lá na Platina, lá na pastora Lita, ajudando minha mãe, e né, sem palavras, mas com um abraço que é tão importante, tão necessário nessas horas. Né? Eu tenho certeza que tem muitas histórias. Teve a Guerra do Travesseiro, numa viagem que a gente teve que também é importante, né? A Guerra do Travesseiro é importante. Quando a gente foi num congresso em Minas Gerais. Minas Gerais foi um congresso. Então lá eu vi assim, né, o pessoal com muito medo de avião. Lá estava o pastor Léo, o pastor Edgar. Eu só ria porque eu tenho um segredo para viajar de avião. Mas eles sofreram, eles suaram. Ali foi punk aquela viagem também, na viagem de volta. Realmente foi uma tribulação grande, né? Mas a gente nas tribulações grandes tem que saber vencer também. Foi quando eu me batizei lá no Cano, que nós éramos em 11 mulheres e homens, né? 11 pessoas que estavam se batizando.
e foi muito importante para mim o dia do batismo. Foi um dia gratificante e que eu senti muito a presença de Deus, e a Koinonia é esse lugar, esse templo que acolhe, né? E eu fiquei muito feliz naquele dia e não me arrependo, nem um pedacinho. E deixo aqui um recadinho para quem quiser experimentar das coisas de Deus. Aqui é um lugar perfeito, maravilhoso para estar entronizado com a presença de Deus. Logo que a Koinonia nasceu, eu desejei ardentemente que nós tivéssemos um imóvel. E eu fiz um rabisco num papel, chamei alguns homens, sentei com eles, fizemos planos e começamos. E, para resumir, nós conseguimos comprar um imóvel para a Koinonia. Ela ainda não tinha completado 1 ano de existência. Não podíamos nem financiar num banco, porque nenhum banco ia dar financiamento para uma pequenina igreja que não tinha nem 1 ano de vida. Então, de uma forma muito linda, Deus interveio e nos permitiu comprar o imóvel. E quando nós chegamos nesse local aqui, era um local abandonado, um local que tinha sido abandonado, era uma empresa, e nós vimos apenas mato, destruição, só um local abandonado. E sem dinheiro nenhum, com ousadia que a pastora Lita tem de sobra e fé que ela tem de sobra, a gente botou o pé nas águas e o Jordão se abriu. As dificuldades apareceram, mas elas foram saindo da frente, a gente foi vencendo, e cada momento, cada mês, eu como tesoureiro durante muito tempo da igreja, eu sei das dificuldades que nós passamos para poder honrar com os compromissos que nós tivemos aqui. E em alguns momentos, quando nós íamos acertar algumas contas, alguns valores, as pessoas nos disseram, uma pessoa um dia fez um comentário que marcou bastante. Ela disse assim: vocês não têm nenhum nome nacional. Como é que vocês querem ter um prédio desse assim próprio se vocês não têm nenhum nome, nenhum renome nacional? Aí estava comigo o pastor Léo naquele dia. Aí foi dito para essa pessoa que nós tínhamos um nome, que estava sobre todo nome, que era Jesus, e ele estava à frente. E graças a Deus a gente pôde honrar e cumprir com todos os nossos compromissos. Nesses 20 anos, a gente tem um rastro de responsabilidade, um rastro de honestidade deixado por onde nós passamos, graças a Deus. Então, são muitos, se nós fôssemos declarar todos os momentos que nós vivemos aqui, foram marcantes. A apresentação das nossas filhas, o batismo das nossas filhas, o nosso batismo, tantos momentos maravilhosos que nós passamos aqui. Quando a gente foi comprado o prédio aqui da igreja, foi negociado, nós tínhamos que reformar o prédio. E naquela época, não agora, mãe, agora passou. Mas naquela época eu era um pouquinho atrapalhado. E quando eu cheguei para ajudar no mutirão, me colocaram para ajudar o pedreiro. E o pedreiro me colocou para fazer a massa, preparar a massa. E pensa, um pedreiro bravo. E me colocaram para trabalhar junto com ele, pensando que eu ia amansar o homem. E quase deu certo. Mas eu fui preparar a massa e botei lá a areia, botei a brita. E aquela máquina, aquela bitoneira rodando lá, eu peguei o cimento e coloquei 2 pasadas. E quando eu fui colocar a terceira, alguém vem e começa a conversar do meu lado. Nesse momento que começa a conversar do meu lado, eu fico prestando atenção nessa pessoa e a bitoneira ali continuando. E não prestei atenção no que estava acontecendo ali do outro lado. E comecei a conversar com a pessoa. Nesse momento, queridos, o pedreiro vem e vira a boca da bitoneira para o outro lado. E eu pego e encho a última pasada de cimento. E fico olhando para a pessoa que está conversando comigo e vou como se tivesse a boca virada para cá, mas o pedreiro virou a boca para o outro lado. E eu tô atrás com aquela pá cheia de cimento, atrás daquela bitoneira. E aquele cimento todo, e o pedreiro ele baixado assim, olhando para aquele buraco.
e todo aquele cimento vem para cima dele assim. Pá! Deu uma fumaceira e eu só fiquei com a pá assim parada, olhando pro pedreiro. E nesse momento, aquela fumaça baixa do cimento, só aparece ele no meio de todo aquele breu assim dentro, fazendo assim, ó. Pastor, vai, pastor. Pode ajudar lá dentro da igreja. Pode ir. Não precisa mais ajudar aqui. Pode ir, pastor. Eu, para não criar mais nenhum problema, eu peguei, deixei e fui ajudar lá dentro. E eu pensei, a obra agora acabou. Não, mas não acabou. Nós acabamos a obra, toda a construção foi finalizada e conseguimos terminar no tempo certo e graças a Deus hoje estamos com o prédio aí, muita coisa linda acontecendo e muita coisa linda ainda vai acontecer em nome de Jesus. Quando a gente veio conhecer esse lugar aqui onde a gente está hoje, que estamos aqui, né? É que a gente veio eu, meu esposo, o pastor Léo, pastor Edmar, né? O pastor Léo junto. E ele veio dirigindo. E quando a gente chegou aqui na frente do prédio, eu estava grávida e ele simplesmente fez assim, aquele que chama assim de um zerinho, né? E foi muito engraçado isso, foi muito emocionante. Foram duas emoções, conhecer o prédio e vir com ele dirigindo, né? E outra coisa que me marcou muito, que até hoje, quando eu olho pro chão dessa igreja, eu lembro o seguinte, que eu estava assim grávida de 2 meses e a gente começou essa reforma e eu estava lá no chão fazendo a fuga do piso. Então isso, quando eu olho para baixo, eu lembro, sim, estou aqui desde o início. E isso é legal a gente lembrar que não, quando a gente olha o resultado, a gente não vê como foi o processo de tudo, né? Mas é bom hoje a gente ver, né? Poxa, tá lindo, tá ficando cada vez melhor e a gente esteve aqui desde o início lá disso. Então isso me marcou bastante. Eu lembro que a minha mãe ficou tão assustada porque era algo tão grandioso e a nossa igreja era tão pequena, ainda tão nova. E ela disse para os obreiros onde era o imóvel e pediu que ninguém orasse tomando posse de nada, porque se Deus nos desse, seria por vontade dele e não por nenhuma oração errada nossa, né? É claro que Deus só faria se fosse vontade dele, a gente sabe disso, mas era o receio de assumir um compromisso tão grande, né? E Deus quis que desse certo e deu certo. E como foi marcante o dia que a gente pegou a chave desse lugar e a gente fez o nosso primeiro culto aqui dentro. Quando nós entramos só tinha um bocal de luz e uma tomada e a gente ligou ali o violão e um microfone. E a gente cantou adorando ao Senhor, dando graças a Ele por aquele acontecimento. Foi um momento muito especial. Eu acho que uma coisa que eu aprendi dentro de casa já, né, com a minha mãe, é que os nossos sonhos, eles não são limitados pelo nosso alcance, mas sim pelo alcance do nosso Deus, né? Então a gente não tem que ter medo de sonhar, ousar e depositar diante do Senhor esse sonho. Porque se for da vontade dele esse sonho, isso vai se realizar. E principalmente, se for para honrar e glorificar o nome do Senhor, ele vai fazer questão que esse sonho se torne realidade. Certa ocasião, estávamos num culto. Naquele momento, tínhamos um culto pela manhã. Quando a gente ainda fazia ceia uma vez por mês, essa ceia por um tempo foi pela manhã. Então, estávamos terminando o culto e o meu telefone toca. Um filho de um irmão da igreja havia se afogado na piscina da casa de um familiar. Sempre era seguido de um almoço, então entre o fim do culto e o almoço tivemos um lapso temporal e nesse momento, quando o telefone toca, toda a igreja para e nós entramos num momento de oração extremamente intenso e na sequência desse momento me dirigi até o hospital. Cheguei lá, não pude entrar. Alguém havia entrado com uma carteirinha de capelão no meu lugar. E nesse exato momento chega um irmão de uma outra congregação, mas muito meu amigo, e ia fazer visitas, capelania comum, corriqueira, e na ocasião até estava a visitar o nascimento da sua neta.
E ele me perguntou: o que fazes aqui, pastor? Estás um pouco aflito? E eu disse: sim, um menino da igreja se afogou e foi dado como morto, e nós estamos orando por ele de forma muito intensa. Todos estamos na igreja orando, e eu vim aqui tentar entrar, não consegui, enfim. Ele disse: eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Eu disse: pode, irmão, pode sim. Me dê tuas mãos aqui e eu vou orar por ti, e tu vai direto lá no IML, lá onde os corpos ficam esperando a última análise final, e você chega lá e você ore por ele. E passaram-se uns poucos minutos, não deu 10 minutos, passaram-se, meu telefone toca, era o irmão. Querido irmão me dando notícia de que pelo menos os pés daquele menino haviam se mexido enquanto ele orava por aquele menino. E nós seguimos orando, e passaram-se mais 1 hora ou 2, e um dos familiares veio dar a notícia de que os sinais vitais já estavam se recuperando, e assim o Senhor me usou para dar aquela palavra para os familiares de que nada aconteceria com o menino, e contrariando as previsões médicas que diziam que ele ficaria com sequelas, o Senhor me usou para dar uma palavra de que o menino ficaria perfeito. E 2 dias depois eu voltei no hospital, e esse menino já estava chutando uma bola no quarto onde ele estava internado. E aquela família, então, muito grata, louvava ao Senhor naquele quarto. Isso foi um episódio que marcou a história da igreja, a minha vida como pastor, mas não é um milagre individual, é um milagre que a gente atribui a muita oração, a um conjunto da união de fé de todo mundo que produziu esse milagre debaixo da graça de Deus. Então, pensa num momento de muita alegria, ao mesmo tempo que de muita pressão pelo falecimento do menino, e daqui a pouco pela ressurreição do menino. Então, essa é uma das histórias que a gente carrega na história da Koinonia, de grande agir de Deus que a gente já viu aqui. Mas também quero contar uma outra situação, quando tivemos a previsão de uma enchente, e os irmãos se dirigiram para cá para levantar os móveis da igreja. Aqui é a rua onde a Koinonia hoje é uma rua que não é muito difícil de que a água chegue aqui das enchentes, e os irmãos estavam aqui já um pouco preocupados porque a previsão de água era subir muito, e eu disse: calma que Deus vai cuidar disso. E aí os irmãos insistiram: pastor, mas quando sobe muito rápido e tal, aquela coisa toda que quem mora em Blumenau conhece, que é verdade. E então eu me senti tomado aí por uma inspiração do Espírito Santo. Eu peguei um graveto que tinha na rua, na época a rua ainda não era asfaltada, e fiz um traço e profetizei e disse: daqui a água não vai passar. E foi uma coisa muito impressionante, porque exatamente aonde foi feito o traço, a água chegou ali e voltou para o leito do rio, de onde ela nunca devia ter saído. Foi um momento, como sempre, todo momento de milagre é um momento de muita pressão. Milagre é ausência de possibilidade. Então, quando a gente vive um milagre, o êxtase emocional é muito grande, porque nós acabamos de passar por uma ausência de possibilidade humana. Então, o caso dessa ressurreição e desse retroceder das águas também foi uma coisa que me marcou muito. E me vem à memória mais um, que é o de um menino que, ao nascer, estava muito mal. A previsão era de ele não permanecer vivo, se nascesse vivo. Nasceu vivo, vale a redundância. E o meu telefone tocou e a gente estava orando como igreja, como sempre a gente faz. E eu ali almoçando e comecei a chorar, porque comecei a ver já a situação tenebrosa e... Enfim, daqui a pouco o meu telefone toca, é um pastor idoso, meu amigo já de muitos anos, pai de amigos meus inclusive,
E ele toca o telefone, e quando eu atendo ele pergunta se eu estou bem. Eu respondi que não estava muito bem. E ele me convida então para orar pelo que não estava bem. Me pergunta o que está acontecendo. Ele disse, um menino da igreja nasce hoje, mas não está bem, a previsão é ruim. E está na UTI, nem me lembro qual era a situação exata médica. E ele começou a orar, junto comigo. E daqui passaram algumas horas, os sinais começaram a melhorar. E esse menino hoje é uma bênção, congrega aqui, tem crescido no meio da igreja. Então foi mais uma situação onde o coração do pastor, ele se alegra, porque afinal de contas isso é o Evangelho. Alegrar-se com quem se alegra e chorar com os que choram. E como a vida do Evangelho não é só a vitória aos olhos humanos, às vezes a vitória vem de um outro jeito. Certa ocasião nós chegamos aqui com água já, a água já havia entrado no prédio, e eu pego o telefone e ligo para um pastor amigo, e um pouco chateado com a situação, eu disse para ele, poxa pastor, ora por nós aí, porque a água entrou aqui, e sempre que a água das enchentes entra em algum lugar é bagunça, é prejuízo. E ele disse assim, pastor Léo, eu vou lhe dizer uma coisa espiritual. Deus batizou a igreja Koinonia. Alegre-se. Muita coisa que não acontecia começará a acontecer e o Espírito Santo vai tocar nos irmãos da igreja e você vai ver a bênção chegar. E desse jeito foi. Foi um mover muito lindo, todo mundo se mexeu, todo mundo se organizou. Coisas que a gente deveria ter feito antes da enchente, fizemos após a enchente. A Koinonia ganhou uma cara nova, ganhou tinta nova, ganhou piso novo, ganhou um altar reformado, coisa mais linda, e assim foi. Deus se manifestou, não deixando a enchente entrar, não proibindo a enchente de entrar, mas com a água dentro, Deus se manifestou de uma outra forma, e a gente viu o agir de Deus com a água da enchente dentro da igreja. Então, são situações que a gente guarda na memória e no coração do agir de Deus tão lindo com relação à sua igreja e ao seu povo. Quando a Koinonia nasceu, eu estava já indo à África há algum tempo, pouco tempo. No ano de 2009, eu estava fazendo um voo de Joanesburgo a Maputo, e naquele voo de 3 horas, Deus me falou para nós iniciarmos um trabalho, uma escola em Moçambique. E na hora me veio um desenho na mente de como seria esse espaço. E mais uma vez eu fiz um rabisco. E esse rabisco se tornou o projeto Cirineu. Primeira vez que a pastora Elita foi para nossa casa, as informações que vieram das pessoas próximas disseram, não receba a pastora Elita. Não pode botar. Não receba. Não receba porque vocês não vão suportar ela aí. E eu conversei com a Miriam, e a Miriam falou para mim, amor, vamos dar uma chance de conhecer a pastora Elita. Vamos receber ela aqui, em nome de Jesus vai ser bênção. E eu recebi com tanta apreensão a pastora Elita que no primeiro jantar, fui pegar a pastora Elita no aeroporto e levei ela para casa. Na primeira sentada que nós tivemos, eu joguei na mesa. Falei, pastora Elita, olha, eu recebi muitas informações da senhora e tensa. Eu queria lhe informar dessa situação e eu espero viver grandes emoções, um período de cura e tratamento e discipulado e menos conflito e confronto. E foi amável, foi de Deus essa conversa, assim, foi transformador e foi maravilhoso receber. Após essa situação, nós recebemos a pastora Elita infinitas vezes na nossa casa. Muitas vezes nós recebemos a pastora Elita depois disso. A pastora Elita ficou dezenas de vezes na nossa casa, descansou e foi bênção para nossas vidas. Desde que eu conheci a pastora Elita, que a gente conheceu a Koinonia através da pastora Elita, eu tenho me sentido acolhida. Eu acho que essa palavra, acolhida,
e acolhida principalmente na área espiritual, assim, que foi muito impactante através da vida da pastora Lita na minha vida. Então, acho que para mim essa é a palavra certa. Quando eu compartilhei com meus filhos Leonardo e Sara a ideia do que Deus havia me dado, Deus falou ao coração do Leonardo que o nome do projeto devia ser Cirineu. E Cirineu é o nome do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz a hora que ele estava indo para o sepulcro. Ele chamava Simão Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene. E nós fomos ver, Cirene fica na Líbia, que fica no continente africano. Então, será coincidência isso? Então, o nome desse projeto é Projeto Cirineu por conta disso. Deus me deu a visão e o desenho para fazermos as construções, mas deu o nome ao pastor Leonardo. Então, hoje, no Projeto Cirineu, nós atendemos quase 100 crianças, temos 10 famílias de obreiros que vivem do Projeto Cirineu. A comunidade, ela se alegra com a existência do projeto, porque eles também são beneficiados. O Projeto Cirineu no meio deles faz a diferença para eles. Eles sabem onde buscar ajuda. Porque periodicamente também podemos fazer festas, e aí então atendemos a comunidade de uma forma geral. Quando alguém da comunidade adoece, também o Projeto Cirineu ajuda, tanto com medicação quanto levar no hospital. Nós prestamos essa ajuda, então nós estamos fazendo a diferença para aquela comunidade. E os outros lugares onde temos também as igrejas, se temos 9 igrejas, são mais 8 lugares além do projeto que estão sendo impactados pela presença de Deus através do Projeto Cirineu, que existe através da koinonia. E as crianças, na sua maioria, são filhos de pais muçulmanos. Essas crianças já estão sendo, além de alfabetizadas, evangelizadas. Depois de anos, agora veio outra fase para o Cirineu, que foi nós abrirmos uma igreja debaixo da bênção do nosso pastor presidente, pastor Leonardo. Quando ele liberou a palavra que poderíamos iniciar a igreja, foi algo fenomenal que Deus operou. E nós estamos hoje em Moçambique com 9 igrejas. Então pessoas têm convertido-se, pessoas estão sendo alfabetizadas, ensinadas, conhecendo a Cristo, sendo transformadas. Algo pequeno em Deus, pequeno para o mundo, mas agradável ao Senhor, que tem nos mantido até aqui. Ele tem sido conosco em todo o tempo, Quem viveu realmente o começo é muito interessante a gente ver agora como está, né? Porque nós, quando chegamos em Nacala, o Projeto Cirineu era só um terreno no meio do nada, que nem você não dava nem para identificar onde começava e onde terminava, porque era tudo mato, parece, assim, tudo junto, né, na comunidade. E quem vê o Cirineu hoje, todo murado, já com casa, já com uma estrada que chega carro lá e tudo, é muito impactante, e a gente consegue sonhar mais alto, né, e querer mais, porque a gente viu como já foi bom esse desenvolvimento Cirineu para a comunidade em volta. Então já foi de grande impacto para a comunidade em volta, e a gente consegue imaginar como vai ser, assim, se a gente conseguir fazer tudo que a gente sonha para o Cirineu, né? Então eu fico empolgadíssima e ansiosa para que cresça rápido, e porque é muito impactante, é muito claro o resultado que a gente vê em volta da comunidade, assim, com o nascimento do Cirineu. E agora, como resultado, a igreja, né? A igreja é resultado do crescimento do Cirineu, né? Então, que também já começou, já está crescendo, assim, já está uma bênção lá na comunidade. Já estamos fazendo um trabalho, assim, muito relevante, com crianças, com meninas, com adolescentes, com mulheres, com homens, com casamentos restaurados, assim. Então é muito impactante, muito bom.
nós louvamos a Deus porque o projeto Cirineu ele acabou sendo desenvolvido juntamente com o bairro, né? Então o bairro vem se desenvolvendo com escolas, com mercados, com mercearias, com padarias, com salão, água chegando, energia chegando. Então esse desenvolvimento trouxe crescimento para o projeto Cirineu, para a igreja Koinonia em Moçambique, e simultaneamente o bairro também cresceu. Então nós louvamos a Deus por esse crescimento e a edificação do projeto Cirineu e a consolidação do projeto Cirineu, que vem sendo transformador, transformando famílias, vidas, almas. Tem sido precioso esse tempo e nós louvamos a Deus. Pai do Senhor, amados irmãos da Igreja do Brasil, eu sou Rito Sampaio, pastor da Igreja Koinonia aqui em Moçambique, e ela é a pastora Sandra Sampaio, também pastora da Igreja Koinonia aqui em Moçambique. Queremos parabenizarmos a Igreja Koinonia do Brasil pelo aniversário, né, da sua existência, e essa Igreja do Brasil é muito importante para nós. É daqui, é a partir de lá que nós surgimos aqui. Queria contar um pouco da história da existência da Igreja de Moçambique. A Igreja de Moçambique, a Igreja Koinonia de Moçambique surgiu através de um treinamento da turma da liderança, onde eram 28 alunos, né, treinados na área da liderança, e a partir de lá, a partir daquele dia 21 de junho de 2023, surgiu a Igreja Koinonia, que na sua maioria é composta com alunos da igreja, alunos do projeto Cirineu e a comunidade islâmica. E a partir daquela data até hoje, temos vindo que a nossa igreja está crescendo. Agora contamos com mais 8 igrejas espalhadas nas vilas, em 4 distritos. Estamos a falar de Nacala Porto, Nacala Velha, Memba e Monapo. E a Igreja Koinonia representa muito para nós. Representa o reino de Deus, né? O reino de Deus que é espalhado, que é semeado aqui na terra, principalmente aqui em Moçambique. Então, queremos parabenizar ao nosso líder, pastor Leonardo, juntamente a pastora Rosa e a pastora Lita, que são pioneiros desse projeto, são pioneiros deste ministério. Que Deus abençoe e abençoe todos os irmãos simpatizantes da Igreja Koinonia pelo aniversário, né, da nossa Igreja Koinonia do Brasil. Que Deus abençoe vocês. Feliz aniversário! A única forma de eu ver como é fazer parte da Koinonia é uma forma ampliada do que representa quando nós 8 sentamos à mesa. Porque eu sempre digo que antes nós éramos 3. Eu, meu filho e a minha filha. Eu, Leonardo e a Sara. E depois veio Rosiane, depois veio Daniel, veio Lucas, veio Mateus e veio Alicia. Então nós somos 8. E eu olho para a Koinonia, é como ver quando nós estamos juntos à mesa. Quando é uma família. É uma família, não tem como não amar essa família. Não tem como não amar essa família. Fazer parte da Koinonia é ter expressão do amor de Deus para poder expressar isso para as pessoas. Então, precisamos estar continuamente ligados ao nosso amado, ao nosso Redentor, ao Senhor das nossas vidas e o nosso Remidor e Salvador Jesus Cristo. Porque senão as agruras do dia a dia podem roubar isso de nós. Mas a presença do Senhor em nós e conosco, ela nos reveste, nos cura, limpa nosso coração, lava nossas vestes e nos torna expressão do amor de Deus para as pessoas. Nós acreditamos que Cristo é o Filho de Deus, sendo Ele Deus também. Acreditamos no Deus Trino, acreditamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então assim a gente se posiciona no cenário. Não somos levados por ondas ideológicas ou teológicas.
não somos dados a modas de igreja. Não nos deixamos levar por movimentos ou por abalos teológicos que acontecem por aí. Ao longo das décadas, muitas coisas foram sendo inventadas, criadas, movimentos, modas, ventos ou eventos. A gente se baseia no ensino da palavra de Deus. No templo, nas casas, pela rua, onde quer que a gente encontre alguém necessitado, a gente entra com a palavra de Deus. Essa é a missão, ou uma das missões da Igreja Koinonia. Levar a palavra de Deus, a palavra raiz, a palavra da conversão, do arrependimento, de abandonar o pecado, de se entregar a Cristo no batismo nas águas e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Não tem segredo. O caminho é esse. É estreito e apertado, mas também nos leva à salvação e à vida eterna. Sem frufru, sem ondas e sem modas. Simples, como o Evangelho tem que ser. Daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, essas verdades não mudarão. A palavra de Deus não vai mudar. Nós continuaremos ensinando a palavra de Deus, como ela é. Arrependimento dos pecados, batismo, novo nascimento, nada de novo, a não ser a presença do Espírito Santo. Como a palavra nos garante que ela se renova a cada manhã. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas a palavra de Deus não muda. Deus não vai mudar. O que é pecado é pecado. O que é vida é vida. O que é morte é morte. E é assim que a gente prega a palavra de Deus. Então é assim que as pessoas se sentem quando chegam na Koinonia. Quando chega algum visitante que é acostumado a ir em várias igrejas, mal chega aqui e pergunta para algum membro daqui: vai ter evento hoje? Vai. Sempre. Cada culto aqui é um evento. Vai ter um jantar hoje? Vai. Cada culto aqui tem um jantar. Todos os domingos a gente se reúne aqui nesse lugar, nessas mesas, e ao final tem um jantar. Para quem aqui está, não sair daqui com fome. Nem da palavra de Deus e nem do alimento físico. Né, Rosa? Realmente. Todo domingo nós temos uma janta aqui. Nós temos um pessoal aqui que cozinha maravilhosamente bem. Poderiam ser ganhadores do MasterChef com certeza. Então, além do alimento da palavra do Senhor, a gente tem um alimento também depois do culto. Te convido a participar conosco, vem no culto e provar as delícias que o pessoal serve lá na cantina também, você não vai se arrepender. A gente atende diversas pessoas com diversos problemas, mas vendo o que Deus faz nas pessoas a partir do momento que elas aceitam ser mudadas, transformadas, é tão gratificante. O ser pastora na Koinonia tem sido assim o elo da nossa vida em poder ajudar o próximo, em poder ajudar na restituição das famílias, restituição dos casamentos, na ajudar os empreendedores com as suas demandas. A Koinonia não é só 4 paredes. Tem uma demanda muito além disso. Vai muito além de reunião aos domingos. Uma das coisas que mais me marcou de estar aqui na Igreja Koinonia é ver como todos fazem parte. Todos se sentem parte da igreja. E por isso todos servem igual, todos estão pegando junto no arado. Eu vejo que pessoas que começaram a vir na igreja há pouco tempo já começam a ajudar a arrumar as cadeiras, a servir. Eu vejo que pessoas com pouco tempo de GC já têm dado seus nomes para auxiliar na cantina. Eu vejo que pessoas têm escolhido dar a sua vida e doar o seu tempo a serviço dos outros. E isso é lindo. É lindo ver como dentro de uma igreja as pessoas podem sustentar umas às outras com amor, com graça, com dedicação, verdadeiramente se doando, como diz a palavra do Senhor. E é isso que eu tenho visto aqui nesses 8 anos, dentro da Igreja Koinonia.
vamos lá, vamos ver o que eu poderia falar. Então, dentro desse tempo que nós estivemos à frente do Ministério de Casais, nós aconselhamos muitos casais. E vimos pessoas que não quiseram amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque tu lutar pelo teu casamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. E nós vimos pessoas desistindo do seu casamento. Mas nós vimos pessoas também lutando, sim, passando por muitas dificuldades, mas lutando pelo casamento, lutando por sua família, que hoje é algo que nós vivemos numa sociedade onde tem destruído algo que é tão valoroso para o Senhor, que é o princípio da família, que é o princípio do homem desenvolver o seu papel, da mulher desenvolver o seu papel e lutar sim pelo casamento. Então, assim, nesse período desse ministério, foi aonde nós mais doamos de nós, mas foi aonde nós mais recebemos do Senhor. E hoje a gente vive sim a plenitude do Senhor dentro do nosso matrimônio, e a gente vê a grandeza do Senhor no meio da nossa família. E olhar hoje para o ministério Koinonia, para a igreja Koinonia, nós sabemos que é um dos seus principais alvos, é isso, é a restauração das famílias, é lutar pelas famílias, porque o Senhor planejou a família. E hoje nós, com o Ministério Koinonia, nós lutamos por isso. Lutamos pelas famílias, lutamos pelos casamentos, lutamos por ver os nossos filhos dentro do ministério, aprendendo mais do Senhor e colocando em prática na sua vida. E um carinho muito especial que eu tenho por toda a nossa equipe pastoral, porque apesar de sermos pastores há muito tempo, eu e meu marido há menos tempo, mas temos aqui pastores com mais de 20 anos, outros com menos, mas com muito tempo de caminhada, mas que nunca perdemos o amor, a paixão por servir a Jesus. Seja no teatro, seja na cozinha, seja abraçando pessoas na entrada da igreja. Eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Um coração servo, um coração que não se limita a agora eu sou pastor há tanto tempo, eu só faço o que tá para fazer no altar. Não. O altar, o melhor altar é estar no centro da vontade do Senhor. Se naquele dia o centro da vontade do Senhor é cuidando da sua família, você vai cuidar da sua família. Se aquele dia o centro da vontade do Senhor é você ir lá limpar uma casa, conversar com alguém que precisa, nós estaremos lá. Se o centro da vontade do Senhor seja ministrando uma vigília num lugar confortável ou na porta de um hospital, a gente vai estar lá também. Eu acho que essa equipe Koinonia é uma das paixões que eu tenho prazer em fazer parte, sabe? E em dizer, poxa, eu faço parte desse corpo de Cristo, esse pedacinho do corpo de Cristo que o sistema não atingiu, né? Esse sistema religioso corrompido. Porque eu vejo que nós temos sido uma igreja saudável, uma igreja que busca viver o Evangelho de Jesus nos dias de hoje. Uma igreja onde todos são tratados de maneira igual. Todos são bem-vindos e o Evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo pregada. Eu amo ser parte dessa igreja e poder chamar aqui de minha família, extensão do meu lar. Daniel? Então tem muitas histórias lindas que suprem e superabundam em tudo das dores e lutas que foram enfrentadas. As dores é quase como o que diz o apóstolo Paulo, né? Que as dificuldades que nós enfrentamos não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quer dizer, da mesma forma, depois que o filho nasce, as dores do parto são esquecidas pela alegria de ver o fruto do ventre. Então, a Koinonia é isso. Ela não é uma denominação ou uma instituição tão somente organizacional. Ela tem a vida de Deus, ela tem uma história marcante. Assim teríamos muitas e muitas outras histórias para contar. Afinal de contas, são 20 anos de ministério só aqui na cidade de Blumenau, sem contar Brusque, sem contar o tempo que tivemos em Timbó e sem contar as igrejas que a Koinonia tem lá em Moçambique, que outra hora a gente tem que gravar um vídeo com eles para contar um pouquinho dos testemunhos
que eles têm vivido lá. Eu também quero contar para vocês de um programa que Deus nos deu para ensinar a palavra de Deus para quem empreende, para quem tem a sua empresa, para quem gera emprego e renda. E ainda falar para vocês de um programa que nós temos como igreja chamado Limpaz, que é um momento onde uma casa de alguém que tem necessidade, de alguém que é idoso, enfermo, aparece para a gente. E a gente reúne o povo da igreja e a gente vai lá nesse lugar e a gente faz um rebuliço santo naquela casa. Capina, rastela, varre, lava, limpa, se for preciso pintar, temos tinta, equipe, e a gente faz uma reforma totalmente gratuita, cheia do amor do Senhor naquela casa. Assim já fizemos com muitas famílias e seguiremos fazendo sempre que o Senhor colocar casas e famílias necessitadas assim no nosso caminho. Afinal de contas, eu já falei que koinonia, um dos conceitos que carrega no nome é que ninguém tem necessidade de nada, ninguém tem falta de nada no nosso meio. Então, quando a koinonia chega, quando a igreja do Senhor chega, todas as pessoas precisam ver Deus naquela situação. Não há falta de nada. Tudo que nós temos, a gente acaba repartindo com aqueles que precisam. Sabe o que é mesmo gratificante? É lembrar lá do primeiro período da koinonia e as crianças que corriam no final dos cultos. Aquelas crianças cresceram e estão aqui dando frutos, se casaram, têm filhos. Isso sim é gratificante. É ver a obra do Senhor crescendo